Fala pessoal, tudo bem? Primeiro podcast aqui da Mil Floripa, sejam bem-vindos. E o primeiro podcast, eu tô com um super amigo meu, um amigo que eu conheci já faz uns... Quanto tempo, Rafa? Mais de 10 anos, com certeza. Eu sou o Cadu, Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu Stadler, e vou apresentar para vocês aqui esse podcast. Seja bem-vindo, Rafa. O Rafa, ele se formou em Direito na Unisul, né? E conta mais pra gente aqui, como é que foi essa transição? Eu lembro que eu te conheci ali Era o quê? Uni da Unisul? Não. No diretório estudantil, né? Era diretório central. Bom, obrigado, Cadu. Obrigado aí pelo convite, participar do podcast. Aliás, eu já quero parabenizar pelo espaço. Cara, muito bacana, muito, muito legal mesmo. Massa, obrigado. Então, realmente, fiquei impressionado positivamente. Bom, para quem está nos acompanhando aqui, meu nome é Rafael Davi, eu e o Cadu a gente conhece já há mais de 10 anos, né? Me criei aqui na ilha de Florianópolis, apesar de não ter nascido aqui, né? Nasci em Curitiba, no Paraná, e me formei na Unisul, aqui em Direito, né? Sou advogado, pós-graduado aqui na cidade também, e hoje eu falo que eu sou um filho que veio visitar a terra, né? Eu estou morando em Brasília já há 5 anos, né? Tive essa oportunidade de ir a Brasília trabalhar no governo federal, que foi uma experiência muito bacana, essa parte política que a gente gosta, né? Uhum. E acabei continuando, né? Fui para Brasília sem querer me apaixonar pela cidade. Massa. E fiquei. E conta como é que foi que você acabou saindo aqui de Florianópolis, o que aconteceu para você ir para lá? Bom, acho que tô acompanhando, né? Em 2016 eu fui candidato a vereador aqui na cidade, sempre gostei dessa parte política, apesar de não ter isso como profissão, né? Então eu sempre gostei dessa atuação política, eu sempre gostei mais dos bastidores, inclusive, até do que necessariamente a exposição de candidatura, né? Em 2016 eu sempre falo que eu acho que foi uma questão de sobrevivência política, ser candidato a vereador, querer apresentar um projeto para a cidade também, mas ao mesmo tempo também estar na vitrine política, né? E aí foi uma eleição muito bacana, fizemos mais de 1.000 votos, 1.030 votos, né? E aí passou a eleição, fiquei como suplente vereador, não assumi, e voltei para a minha vida de advogado, né, escritório de advocacia, né, a vida do qual eu até hoje, né, continuo na advocacia, hoje já um pouquinho diferente. E em 2018, um amigo meu, que era vereador na época em Criciúma, Daniel Freitas, hoje deputado federal, me fez um convite para coordenar para ele a Grande Florianópolis, né, coordenar a campanha dele aqui na Grande Florianópolis, né. Na época eu tinha um compromisso de ajudar um candidato a deputado estadual que também logrou êxito, né, que era o Laércio Schuster, né, que foi um deputado na legislatura passada aqui do estado. E aí, resumo da ópera é que a gente conseguiu fazer uma campanha muito bonita. Na Grande Florianópolis fizemos, eu não lembro os números certos, mas em torno de 18.000 votos na Grande Florianópolis. Era uma campanha quase franciscana aqui na Grande Florianópolis, apresentando um projeto que a gente veio na época na linha do PSL, junto com o Bolsonaro candidato à presidência, e estávamos também trabalhando na campanha para o Bolsonaro aqui em Santa Catarina, e cara, foi um resultado muito bacana, né? A gente teve aquela onda, né, que veio, que todos os veículos de imprensa diziam que não ia acontecer e que só quem estava nela acreditou, e aí, né, fiz uma baita de uma votação. Daniel Freitas foi o segundo mais votado do estado de Santa Catarina, né, para deputado federal. E aí, a partir disso, outras portas se abriram, né? Recebi alguns convites na época do próprio Daniel para trabalhar com ele, mas surgiu uma oportunidade que foi estar no governo Bolsonaro, lá no ministério coordenado pela Damares, que é o Ministério dos Direitos Humanos. Né? A Jaiana Nicareta, daqui de Santa Catarina, foi convidada para assumir a Secretaria Nacional de Juventude, e ela me fez o convite para ser o secretário executivo na pasta, né? E aí eu senti no meu coração que era isso que era para fazer, era esse convite que era para aceitar, apesar de ter outros convites. Eu senti no meu coração que era esse, e olha, eu vou te falar, não me arrependo. Foi um caminho muito bacana. Tá, mas e como é que era estar lá dentro do governo? Como é que é esse jogo político? Como é que funciona lá a questão política, realmente, para quem vive lá dentro? Para quem... Eu sempre falo que a gestão assim, na vereança aqui, né, eu falo assim, na vida do município, ela é muito próxima da vida política de Brasília. Claro que você tem uma dimensão maior, né? Então aqui é como eu falo assim, como se fosse um laboratório, né? Então acho que o laboratório começou lá atrás, quando a gente já se conhecia na universidade, que eu era do diretório estudantil, então aquilo eu tenho certeza que foi
um aprimoramento Na época, você chegou a ser presidente? Fui presidente, eu fui primeiro vice-presidente. Na maior eleição. A maior eleição eu participei da vice-presidência, depois eu saí, eu acho. Eu saí da Unisul, que não me encaixava ali no curso de Direito, mas... Não, e foi mesmo. O Cadu, ele fez um negócio muito bacana, pra você ver. O cara tava no curso de Direito, mas na época ele já tinha essa vocação pro audiovisual, já conhecia, né, da temática. Sim. E naquela época nem era moda fazer vídeo, coisas para campanha de diretório estudantil. O Cadu fez um nosso vídeo institucional da nossa chapa lá, eu lembro que foi legal pra caramba. Nossa. Foi a maior eleição da história da Unisul, do diretório estudantil. Na época eu era vice-presidente. No ano seguinte eu fui presidente do diretório estudantil e vice-presidente da União Catarinense dos Estudantes, né? Eu acho que tudo isso que a gente vai trazendo de bagagem serve de laboratório para isso que eu depois te vivenciou lá em Brasília. Brasília não é diferente do resto do Brasil, né? Então, mesmo fala assim, Brasília, a gente tem uma visão às vezes de falar que tudo é diferente, isso aqui, mas eu acho que ela só dá mais ênfase naquilo que a gente já vê nas realidades dos municípios. É claro que o Brasil é muito grande, tem muitas realidades diferentes, né? Mas o jogo político, obviamente, também é mais pesado. Se concentra mais poder, você tem um jogo político mais pesado, né? E a gente viveu muito isso dentro do governo passado, né? Cujo presidente era o Bolsonaro, né, o nosso comandante, e a ministra Damares, comandante da nossa pasta. Então era uma pasta que era muito atacada, né? Então pelos veículos de imprensa, era uma pasta que era muito atacada pelas organizações da sociedade civil que discordavam das políticas dela, enfim, representantes do Ministério Público, né, tinham muitas ações judiciais, enfim. Então era uma pasta, até porque é uma pasta que, via de regra, ela é muito temática dentro eu falo assim, da voga do viés ideológico, né? Uhum. Então, os viés ideológicos apostam suas fichas dentro dessa pasta dos direitos humanos, né? Então, ela é uma pasta que puxa para esse lado. Não é uma pasta tão pragmática como uma infraestrutura da vida, como o Ministério das Cidades, enfim, que cuida dessa parte estrutural, né? Então, eu falo assim que foi uma experiência ímpar, né? Eu lembro que quando eu saí em 2020 do Ministério, eu agradeci a ministra Damares, falei, muito obrigado pela experiência aqui, vou seguir um outro caminho agora, né, dentro do mundo privado, né, também trabalhando com política, mas eu agradeci pela experiência que foram 2 anos de muito aprendizado mesmo, assim. Mas, como eu disse, Brasília não dorme. Sim. Acho que essa é a palavra. No viés político, assim, Brasília não dorme. Deve ser muito bacana trabalhar junto ali, mas o seu papel lá exatamente dentro do governo era fazer a questão de legislação das pastas, o que era, Rafa? Bom, a Secretaria Nacional de Juventude, ela era uma secretaria que ela estava dentro da Presidência da República, e aí, com as mudanças de ministério, ela foi para o Ministério dos Direitos Humanos. Então, inicialmente, até o início, os 2 primeiros meses do governo Bolsonaro, ela estava na Presidência da República e depois migrou para o Ministério de Direitos Humanos, né, e sob o comando da ministra Damares, e a secretária nacional, Jaiana Nicareta, excelente secretária, minha amiga, né, cria daqui de Santa Catarina também, lá do Oeste, né, de União do Oeste. E a minha missão como secretário executivo era cuidar do Conselho Nacional de Juventude. O Conselho Nacional de Juventude é o órgão que auxilia o governo nas tomadas de decisões de políticas para a juventude. E aí a gente está falando do maior bônus demográfico de juventude da história no Brasil. Então, hoje nós vivemos o bônus demográfico, a gente fala que estima em torno de 50 milhões o quantitativo de jovens, se a gente falar num contexto que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, na verdade, a gente tem uma população jovem muito grande, e jovem por status de juventude é de 15 a 29 anos, cuja as políticas são extremamente importantes para o futuro do país, né? Então, a gente fala, tudo que a gente pensar em termos de país para os próximos 10 anos, não tem como você não incluir essa faixa da juventude. Porque hoje a gente tem números muito graves, a gente já tinha isso, números muito graves de jovens com problemas de ordem psiquiátrica, por exemplo, né, depressão, enfim. Você tem problemas como geração neném, que a gente fala muito, que nem trabalha nem estuda, só que dentro desse contexto tem outros contextos, a gente tem muitas mães de famílias, jovens desempregadas, mãe de família, não consegue trabalhar, enfim. Então existem muitas realidades que precisam ser abarcadas dentro da política de juventude, como existem também as realidades de emprego, desenvolvimento profissional, desenvolvimento não só de emprego, mas enquanto empregadores, né? Então, de geração de oportunidades e renda e tal. Então, acho que isso
é uma pauta, é uma pasta, eu falo, fundamental para qualquer governo que o país tenha, né? E aí, dentro desse contexto, ela era uma pauta que executava algumas políticas públicas, mas ela tinha um caráter, a gente fala, transversal. Ela circulava em todas as outras pastas, todos os outros ministérios, aqueles que tinham alguma característica parecida, né? Por exemplo, o Ministério da Cidadania, que tinha os programas sociais, o Ministério da Saúde, que tinha as campanhas voltadas dentro da saúde para jovens, também, né? O nosso próprio Ministério dos Direitos Humanos, mas de outras pastas, por exemplo, jovens deficientes, né? As jovens mulheres, né? Dentro da pasta das mulheres, enfim, né? A gente tinha igualdade racial, enfim. Mas ele não batia de frente com aquela galera da Uni que só quer saber de sei lá o quê, mas não menos, tudo menos trabalhar, né? Que não quer crescer na vida, parece. Quer ficar sempre estagnado ali. Houveram muitos movimentos, obviamente, né? Dentro do governo, houveram muitos movimentos contrários ao movimento do governo, né? daquilo que o governo acreditava como as linhas mestras que comandavam, né? Eu lembro que quando foi construído um plano de governo do Bolsonaro, se eu não me engano era o Caminho para a Prosperidade, se eu não me engano era esse o nome, né? Que foi construído e que ele tinha um viés justamente de liberdade. Acho que a palavra-chave era liberdade, que é um lema que o Bolsonaro leva até hoje com ele, né? De um povo ser livre. E dentro da liberdade tem vários contextos. O de você ser livre dentro do teu contexto, de você poder tomar as suas próprias decisões, o de você ser livre, poder defender a sua família dentro do seu lar, quer dizer, eu posso ter uma arma dentro do meu lar, de você ser livre e ter o seu emprego, né? Que você não seja um eterno dependente do Estado em programas sociais e tal, os programas sociais são importantes, mas que aquilo seja temporariamente, momentâneo, para que você tenha condições. Entendi. E aí existe um grande grupo na sociedade, na verdade eu nem falo tão grande, eu falo que é um grupo que faz muito barulho, né? Que é um grupo ultrapassado, com ideias ultrapassadas, essa é a grande verdade, né? Isso a gente vê nos debates nacionais, baixíssima capacidade de ir para um debate, para um diálogo, de grupos que têm ideias de subverter essa ordem natural da sociedade, de você ter uma família, de você poder defender a sua família, de você ter a liberdade de a pessoa tomar a sua própria decisão. São grupos que entendem que alguém tem que tomar a decisão, que a pessoa não tem capacidade para isso. E aí eu vou te dizer, nós tivemos alguns embates nesse sentido, principalmente dentro de um contexto de política de juventude, no âmbito dos conselhos, né? Então isso a gente teve, alguns embates. Eu acho que a gente conseguiu, acho que na qualidade de presidente do Conselho Nacional de Juventude, a gente conseguiu conduzir muito bem isso com grupos diversos. É importante lembrar que um conselho são eleitos representantes de vários espectros políticos, né? Então ele não é o conselho todo mundo era a favor disso ou todo mundo é a favor daquilo. Pelo contrário, ele é bem plural. Aí vem o desafio, que é o desafio da política, né? É o desafio de você conseguir convencer os seus pares, mas de conseguir tratar apesar disso. Agora, fala assim, nos bastidores da política, uma briga assim, que foi muito grande dentro do governo foi a questão da meia entrada, da carteirinha do estudante, né? E aí não foi o nosso ministério, mas foi o Ministério da Educação, na época o ministro era o Weintraub era ministro da Educação, e ele quis criar uma briga contra a UNE, contra a União Nacional dos Estudantes, né? Ele quis traçar uma briga pela questão da meia entrada e tal. Assim, eu sempre sou muito franco e transparente, né Cadu? Obviamente, a gente tem uma visão de que a forma como a meia entrada é colocada hoje, cara, ela não é meia entrada, porque na verdade ela é metade do dobro. Sim. Né? O produtor não tem como arcar com isso. Eles colocam meia entrada com o valor inteiro. Exatamente. E aí quem paga é quem paga mais ali o inteiro. Que daí é o lucro. Exatamente, perfeito. Na eleição de 2006, na eleição de 2012, aqui na cidade, teve um debate, o candidato era o César Souza na época e a Ângela Albino era candidata a prefeito. E alguém fez uma pergunta sobre o transporte público, se era a favor do passe livre, quem paga a conta. E eu lembro que a resposta dela começou respondendo, não existe almoço grátis. Então, quer dizer,
você ouvir isso dentro de alguém que é filiado, né, dentro das fileiras do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, né, dizer não existe almoço grátis, é exatamente aquilo que a gente deixa claro, não existe alguém paga a conta. Sim. É a mesma coisa na questão da meia entrada. Então hoje, basicamente, a meia entrada não é a meia entrada. E aí o pai de família, que não é jovem, né, não é estudante, não é idoso, não é professor, porque tem as carteirinhas do professor, não é deficiente, né, enfim, ele não pode acessar o projeto cultural, porque antigamente ele pagaria um preço, hoje ele pagaria o dobro. Acaba não saindo. Exatamente. Esse é quem paga o custo. Esse é quem arca com o custo. Então, basicamente, muitos lugares do Brasil eles criaram até a história da meia social. Mas, enfim, eu lembro desse embate. O Ministério ele não logrou êxito, essa é a verdade, nesse contexto. Foi uma briga inglória. A forma como conduziu também não foi correta, enfim. Acho que teve uma repercussão bem negativa para o governo, que foi uma derrota muito grande nesse aspecto. Basta ver hoje, a carteira de estudante continua sendo exclusividade da União Nacional dos Estudantes, e quem mais sofre é o estudante, né? Então, eu gosto de lembrar esse episódio para lembrar que nem tudo são flores na política. Não é porque você tem uma presidência da República, um governo, que às vezes acha que vai conseguir fazer tudo o que quer. E esse é o jogo político, esse é o jogo real, né? E, Rafa, na sua opinião, por que você acha que o pessoal da esquerda entrou tanto nas universidades e principalmente nas universidades públicas? O que aconteceu nesse meio tempo que lotou as universidades do pessoal da esquerda? A verdade é que existe uma espécie de revolução, né, vamos dizer assim, né, o contexto socialista e comunista, ele tem divergência nas formas de se executar. Né? Então, por exemplo, o nacionalsocialismo, nazi, né, era socialista, era uma vertente do socialismo, como o Stalin tinha uma outra vertente socialista, né, como o Mussolini também tinha uma vertente socialista, cada uma vertente diferente, né, enfim. E aí, até aquele momento, o modelo de União Soviética, desculpa ir longe, mas assim, o modelo de União Soviética era um modelo mais forte, porque era militarmente forte, fortalecido, enfim, né, na força. Só que existiu uma vertente gramscista de Antônio Gramsci, que era deputado, era um parlamentar, não lembro se era deputado, mas era um parlamentar italiano, e que o próprio Mussolini mandou prender ele, que também era socialista, mas era de uma vertente diferente, e chegava nele um inimigo, na verdade, enfim, porque ele era das fileiras da Internacional, mas a visão de Gramsci era uma visão que acho que hoje ela vai mais para a linha do socialismo que se tem hoje, que era de você entrar pelo viés cultural. Você entrar dentro da sociedade através da cultura. Como a cultura? E aí você vai para as artes, né? Você vai para dentro da religião e você vai para dentro da onde que se formam os intelectuais que comandam a sociedade. É dentro das universidades. Então a universidade que surgiu como, num primeiro momento, como aquela ideia de iluminar as trevas, né? De trazer luz às trevas, enfim, né? De propagação do conhecimento, na verdade ela passa a ser propositalmente dentro de um propósito, de um viés de se formar jovens com uma cabeça, hoje fala-se a cultura woke, né? Enfim, mas de formar jovens com uma cabeça voltada para o socialismo, né? Principalmente essa ideia do internacional socialismo. Você não tem os sentimentos de pátria, você não tem sentimentos de família, você abre mão de algumas coisas que são colocadas muito fortes, de pilares da sociedade desse nosso modelo judaico-cristão, enfim, e aí você tentar destruir isso através de alguns modelos que se infiltraram dentro da universidade. Então, nada disso foi aleatório. Sim. Acho que tudo isso foi pensado. Principalmente você tinha professores que foram plantando essa semente, é um processo de formação que não começou hoje, é um processo que começou há muito tempo. O único ponto é que, né, eu sempre falo que eu me vejo mais conservador do que liberal, né? Mas eu falo assim, que nós da direita, então, passamos a enxergar isso, e quando eu falo nós, assim, população, grande número. Não falo de uma pessoa igual Olavo de Carvalho, ou de intelectuais, né? O próprio Enéas, que já falava isso já nos anos 90, enfim, né? Mas eu falo assim, a gente passou a enxergar quando o iceberg estava para fora da água, mas o iceberg tem
a maior parte do corpo dele está para dentro d'água. Então, na verdade, o que a gente chegou agora está sendo construído há décadas dentro das universidades. Porque o socialismo ele tem uma ideologia que, se o adolescente vê, parece que é uma coisa linda ali vamos todo mundo receber iguais, só que na prática isso não funciona, não tem como funcionar. Por que um médico vai ganhar a mesma coisa que alguém que faça o menos ali que ele? Então não tem... Eu sempre faço a seguinte pergunta para a pessoa. Eu viro e falo assim, você pega a sua carteira agora. Então você está lá. Você pega a sua carteira, o seu dinheiro, e você paga exatamente a mesma coisa que você pagaria dos 10% do garçom que te trouxe um café. Você pagaria o mesmo valor que você pagaria para a consulta médica da sua mãe que está doente? Claro que não. Você vai pegar o seu dinheiro? Não, você não vai pegar. Eu não vou falar de não é meritocracia, não vou usar esses termos. Eu vou ser muito franco, bem objetivo. Eu acredito que existe uma ordem natural das coisas, uma ordem que as pessoas entendem dentro daquilo. Ela pode tentar enganar outras pessoas, mas a si própria, se ela fizer o exercício de autorreflexão, ela não vai se enganar. Ela vai olhar e vai falar assim, tem coisas que eu dou mais valor do que outras, né? Então, eu dou mais valor para a vida da minha mãe do que o cafezinho que eu tomo. Então, quem traz o cafezinho é legal, mas eu poderia buscar o cafezinho, eu poderia fazer o café na minha casa, mas eu não poderia salvar a vida da minha mãe. Então, eu tenho isso muito claro e eu dou valor a isso. Sim. Ou, por exemplo, para você, né? Alguém vem te vender as câmeras que estão aqui no estúdio. Para você, isso tem um valor mais importante do que talvez para mim, que não use, que não sou um profissional dessa área. Então, dentro desse contexto, é muito bonito você chegar e falar, vamos ser todo mundo, vamos ter todos iguais e tal, isso, aquilo, beleza. Dentro do imaginário, muita coisa funcionaria muito bem na minha cabeça. Basta olhar que todo brasileiro é técnico da seleção brasileira. Uhum. Todo mundo tem uma ideia boa que era só fazer isso, só fazer aquilo. Mas é que assim, o pessoal sabe falar muito, mas na hora de fazer, eu vejo isso muito com o pessoal que trabalha. O pessoal sabe criticar, sabe falar que vai fazer alguma coisa, mas pega e faz pra você ver se vai fazer alguma coisa. No final acaba não fazendo, não consegue. Exatamente. Não, e vamos ser muito franco, né? As pessoas destoam muito da realidade, né? Destoam um discurso, mas você não vive aquele seu discurso. Quer dizer, eu acho que a gente precisa de um mundo igualitário. Legal, bacana. É legal isso, o discurso, e eu acho que a gente pode caminhar muito disso dentro de um contexto de livre mercado, dentro de um contexto onde a gente estimule, diminua os impostos, né? Dentro de um contexto onde as pessoas têm liberdade de trabalhar, onde as pessoas têm liberdade de pagar menos impostos, tem mais responsabilidade, mas com responsabilidade, a liberdade e a responsabilidade andam lado a lado. Não existe liberdade sem responsabilidade, e responsabilidade também, só responsabilidade sem a liberdade. Quer dizer, então elas andam lado a lado. E aí, dentro desse contexto, aí sim você trabalharia um mundo igualitário. Agora, são poucos os que trazem esse discurso e que na prática, por exemplo, estavam lá com o pé cheio de lama lá no Rio Grande do Sul, ajudando a tirar lama, ajudando a cozinhar para as pessoas, pegando aquela água suja e tal. Enfim, poucas pessoas desse discurso, raros. Não vou dizer nenhum, porque eu não quero ser leviano. Acho que a gente tem que ser justo e buscar sempre a verdade. Mas eu desconheço. Mas existe alguns direitos, principalmente trabalhistas, por exemplo, que as pessoas acham que estão ganhando, só que na verdade eles não estão ganhando nada. Era melhor dividir em 12 parcelas ali os valores do que você ter um 13º da vida que simplesmente vai cair no final do ano o dinheiro, só que ele é seu direito, ele está ali, só que ele é dividido em 12 parcelas. Em vez de você estar ganhando, se você ganhasse R$2.000, você vai estar ganhando 1.800. Perfeito. Como esses existem vários, né? O próprio fundo de garantia, né? O FGTS, que você é obrigado, né? Enfim, o próprio FGTS, no fim do dia, se você colocasse ele na poupança, aquele recurso da poupança ia render mais do que o governo confiscando dinheiro para você, né? No fim do dia. Então ele finge que está te fazendo algo bom, eu vou te obrigar a poupar, porque senão você não poupa. Quer dizer, enfim, vou te obrigar cada vez a isso. Não, quando o Estado quer te obrigar a fazer uma coisa, pior, alguma coisa de errado tem, né? Porque... Mas você quer ver uma coisa engraçada? É um tema até bem polêmico. E se você não se importa, eu trago o tema polêmico aqui para... Traz aí. O tema polêmico é o seguinte: o Congresso Nacional aprovou o piso da enfermagem no Brasil. Eu não vou entrar no mérito. Eu não sou a pessoa
com conhecimento técnico para discutir sobre o piso da enfermagem, se é certo ou se não é certo, mas eu acho sim que os enfermeiros no Brasil merecem o reconhecimento, eles estão na linha de frente da saúde no país, a primeira linha de frente é a dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem, que merece ser reconhecido, legal. Aí era ano eleitoral, o Congresso foi lá e fez o quê? Aprovou o piso da enfermagem. Bacana. Aí agora fala, quem vai pagar a conta? Aí o governo federal que sancionou tirou a mão para trás. O Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados também deu o pé para trás. Quem vai pagar a conta? O governo diz, eu não tenho dinheiro, vou tirar do que seria das emendas dos deputados. Os deputados, não, das minhas emendas não tira não. Isso acontece? Judicializaram. Travou no STF. Em resumo, a matéria está travada no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque todo mundo quis acenar e dizer que criou um benefício. Mas na hora de pagar a conta, quando é criar suposto benefício para dar, tudo certo. Então, assim, as pessoas... existe ainda uma postura de determinados políticos, né, nessa linha, e aí não eu falo assim, a gente fala muito, claro, do socialismo e tal, mas, cara, de uma linha de malandros, vamos dizer assim, que propõem ideias que às vezes sabe que ela, para vender no mundo das ideias, para dizer que ele é bacana, é muito legal. Mas na hora da prática de executar, ele não diz de onde vai sair, o que vai fazer. Isso é uma irresponsabilidade com o país. E eu não veria problema nenhum. Não vejo problema em aprovar, por exemplo, o piso da enfermagem, deixando claro. Então nós vamos parar de gastar, vamos tirar tanto que a gente gasta com BNDES, de empréstimos para fundos internacionais, para isso aqui, e vamos colocar lá. Entende? Mas daí essa conta ninguém quer fazer. Sim. Da onde vem o dinheiro, né? Uma coisa que eu aprendi que eu achei assim que foi... Sabe aquelas frases que você fala assim, cara, isso te acende uma luz? Ela é muito boa porque basicamente não existe dinheiro público. Existe dinheiro dos pagadores de impostos. Porque quando a gente fala público, acho que não é de ninguém. Mas não é de ninguém. É dinheiro dos pagadores de impostos. Ou seja, você e eu... mas eu sou abaixo da linha tal, eu não pago o imposto tal. Ok, mas quando você compra uma água, um galão de água, aquele galão está tributado. Quando você paga a energia elétrica, ela já está tributada na fonte. Tanto que está lá. ICMS, tanto. Quando você paga qualquer serviço que você faz, você paga imposto. E mais que isso, um absurdo, se seus pais morrerem, vierem a falecer, dentro daquela herança, uma grande parte, eu arrisco a dizer, senão a maior parte vai ficar com o Estado, de modo geral. Rafael, a maior parte não, porque o imposto de transmissão não é mais de 50%. Ok, o de transmissão. Mas aí depois, você vai pagar imposto de renda, você vai pagar, tive imóvel, aluguei, enfim. Então tudo é tributado. Então no fim do dia que a gente fala assim, o imposto de renda é tanto. Não é imposto de renda. Tem tributação na luz, tem tributação na água, tem tributação em tudo. Hoje querem tributar até a carne agora? Sim. Você não sai de casa sem uma tributação ali. Ficando em casa já está tributando, né? Já está com a luz acesa aqui. Paga para nascer e paga para morrer. Exato. E conta uma coisa, Rafa. Uma vez eu fiz uma transmissão com o Bolsonaro que atingiu quase 500 mil de pessoas ao vivo. Foi bem legal a experiência de estar lá com ele, estar fazendo a transmissão, pessoa super gente boa. E você conviveu alguma vez com ele? Como é que foi? Conta mais aí. Cara, o Bolsonaro ele é um cara diferenciado, eu posso dizer isso. Eu me recordo que 2017, se eu não me engano, eu estive com ele em Brasília, em 2017. Tenho 2 irmãos militares, enfim, foi uma experiência bacana, a gente bateu um papo. Na verdade, acho que no final de 2016, se eu não me engano, eu não me lembro as datas exatas, agora eu também não quero errar, mas enfim, eu lembro que ele esteve em Florianópolis, fizemos uma agenda, consegui acompanhar ele nas agendas, ele fez uma entrevista no Cacau Menezes, e ele é engraçado que aquele cara que antes era um deputado do baixo clero, naquela época filiado ao Partido Progressista, né? PP que não deixou ele ser candidato, não deixaria ele ser candidato e tal, e ele saiu. Aquele mesmo cara, a gente enxerga depois, quando ele virou presidente, e hoje, depois de ter deixado de ser presidente. E aí, é engraçado que eu lembro que ele era o cara que, quando a câmera estava desligada, era o cara simples,
das piadas e tal, sempre foi um bom piadista, enfim, né? E dentro do governo a gente acabava estando menos com ele, acho que mais pela correria do dia a dia, e é engraçado, estava comentando aqui até no off, né, antes de começar aqui, que eu vi mais o Bolsonaro quando eu saí do governo, encerrei aquele ciclo, mas fiquei ainda 2 anos trabalhando, daí comecei a trabalhar com relações governamentais, enfim, encontrei mais ele lá dentro da presidência da República do que quando eu estava trabalhando lá. Mas, cara, assim, a gente teve algumas vezes lá, uma vez estive até acompanhando o deputado GC Lopes aqui, que é um cara sensacional, gosto muito dele, aqui de Santa Catarina, a gente fez uma agenda, depois eu tive outras oportunidades com o Bolsonaro em Brasília, e ele era exatamente aquele mesmo cara que não vê problema nenhum em gravar vídeo, super simples, o cara que toma um cafezinho, que entra em qualquer lugar e resolve da cabeça dele comer um pastel, ele vai lá comer um pastel, esse é o cara. Na verdade, ele é o cara que, eu imagino que para ser da chefia da segurança dele devia ser o caos. É sério, que não tinha programação, né? Não tinha. Ele assim, tinha um script, obviamente, mas se ele decidia que ele ia lá, queria visitar, eu quero visitar em loco, tal coisa que estão me dizendo que está errado, ele ia. Então, se ele colocar na cabeça, ele ia. Eu acho que isso fez dele essa figura que ele é. Ele simplifica muito o discurso, o que é fácil, porque as pessoas tornam acessível o discurso daquilo que ele está dizendo, né? Então, quando ele diz coisas que fazem parte do cotidiano, não usa um linguajar difícil e tal, as pessoas se identificam, né? Então, ele sempre foi essa pessoa de linguagem fácil e, ao mesmo tempo, de não tem tempo ruim. Realmente, ele acabava se tornando uma pessoa mais acessível. E até hoje, né, na verdade, eu estava comentando aqui que acho que o país precisa hoje de uma liderança que escute os anseios, escute aquilo que a população precisa, não que tire de ideias mirabolantes da cabeça. Eu acho que o grande trunfo do Bolsonaro não era ser um herói, um messias, apesar de já ir messias, mas não era ser um herói que sabia todas as respostas. Mas ele deixava muito claro que ele não tinha todas as respostas, mas que ele buscava um time que soubesse dar as respostas para ele. Então, a humildade. A humildade, acho que eu creio que é a grande arma dele. As pessoas na política, elas têm uma mania de menosprezar a humildade. Eu digo que, na verdade, né, a humildade era não só a grande arma de São Miguel Arcanjo, como a humildade, acho que foi a grande arma que fez do Bolsonaro essa figura política forte e que hoje, fora do governo, mostra o quão forte ele é. Porque hoje o atual governo está com bastante dificuldade e, inclusive, com medo do que tem acontecido, do crescimento exponencial do partido, do PL, né, que é o partido do presidente Bolsonaro no país. Seja agora para as eleições municipais vão ser um grande termômetro disso. Então, acho que isso vem muito da postura do líder, né? A gente que mora aqui em Santa Catarina, eu pelo menos, você está lá em Brasília, né? A gente não tem noção como é que a gente conseguiu perder essa eleição, mas talvez vivendo aí mais pelo mundo, você consegue ver também, Rafa? Olha, eu não vou entrar em teorias da minha cabeça baseado em conhecimentos que eu não tenho. Mas eu vou te dizer assim, baseado em conhecimentos que eu posso agregar aqui, né? Enfim, não axiologia, né? Engenheiro de obra-ponto que diz, a gente perdeu isso e aquilo. Mas é que um dos grandes pontos que eu digo é a direita, ela inexistia do Brasil antes desse governo, antes do governo passado. Ela inexistia. Uma direita sólida. O PSDB nunca foi de direita, né? Não, nunca foi. Era o famoso teatro das tesouras, né? Então, o brasileiro médio, eu vou falar nós brasileiros médios, acreditávamos que aquilo que se opunha ao PT era direita, né? Então a gente acreditava que tinha esse jogo, direita e esquerda. E aí isso ficou muito claro depois da reeleição da Dilma, que na verdade o PSDB não era isso, né? O mensalão, todos os escândalos, né? Deixaram Petrolão, enfim, deixaram isso claro, né? E mais do que isso, ao final já no governo Temer, o PSDB, em algumas matérias, votava junto com o PT no Congresso Nacional. Você falou, como assim? Se são visões antagônicas, como é que eles estão votando juntos em matérias ideológicas, né? Que era a história da minoridade penal, entre outras matérias. E aí a gente
passa a entender que, calma, aquilo não era. E aí a gente volta os nossos olhos para as figuras esquecidas, que eram o Olavo de Carvalho da vida, que era um Enéas já falecido, enfim, né? E aí vem esse contexto, o Bolsonaro simplificando um discurso que, na verdade, ele até é mais complexo do que isso, mas ele simplifica em palavras muito claras, basicamente segurança, né? Liberdade e segurança, que acho que foi a grande chave daquela eleição. Liberdade e segurança. O Brasil vivia uma crise de insegurança muito grande, de violência no país. Eu não sei se as pessoas se lembram, mas no Espírito Santo o estado ficou tudo fechado, a capital Vitória ficou fechada, nego nas ruas saqueando, as pessoas saqueando nas ruas e tal. Então, assim, e teve uma crise de violência muito grande, né, antes, e aí a gente vive um momento que a palavra-chave era segurança, a gente está voltando para um momento de insegurança no país, né? E aí a gente passa a entender que a direita não existia. Aí vem aquela onda PSL. Dentro do PSL e dentro de um contexto político, você tem todos os tipos de pessoas. Você tem aquelas que, beleza, tem ideias boas, legais, bacana, mas que nunca viveram a política nem laboratorial, nem no laboratório, nem municipal, nem nada, e não estão prontas para aquele jogo. É igual você pegar um cara que tem porte atlético, veste ele de camiseta, meião, bota no campo de futebol e bota no clássico, né? No Palmeiras e Corinthians. Né? O cara, de repente, tem porte atlético, de repente ele poderia ser um bom jogador, mas ele não está preparado, ele nunca jogou esse jogo antes. Talvez daqui 1 ano, 6 meses, não sei. Então você tem essas pessoas bem intencionadas, mas que chegaram amadoras no jogo. Você tem as pessoas mal intencionadas, né? As pessoas que chegaram uma oportunidade, os espertalhões, né? Dentro desse contexto, que na verdade não viviam aquela visão ideológica, mas que enxergaram naquilo um potencial, né? Enfim, e você tem os políticos profissionais, né? Então você tem uma gama dentro disso. E agora, na segunda legislatura já desse contexto político, você passa a ter já pessoas, que se qualificaram ao longo do processo, um filtro um pouco maior, a própria população começou a fazer filtro, e isso ficou muito claro no vexame que Joyce Hasselmann e Alexandre Frota tiveram na eleição. Como é que esses, antes de estarem no governo, mas por que eles entraram com a briga ali, com o que rolou no governo, no fato ali que deu essa... Então, sobre a eleição, então, só para fechar, sobre a eleição, por que Bolsonaro não foi reeleito? Dentro de uma série de contextos, esse grupo que não era da política, mas que tinha muita boa vontade, que estava junto, talvez faltou uma preparação da política. As pessoas gostam de falar, nova política, velha política, mas a política é a mesma. A política, se você olhar como, por exemplo, era a política no tempo de Cristo, né? No tempo de Cristo, mais de 2.000 anos atrás, como os gregos faziam política, enfim, a política, na verdade, ela nada mais é do que a arte do poder, né? A arte do poder dentro das relações interpessoais, que envolve a ciência política, as ciências sociais. Então, são as pessoas. E isso não mudou muito de 2.000 anos para cá, para falar a verdade. Mudou as ferramentas. Hoje em dia você usa celular. Antigamente talvez nem papel você usasse. Talvez a pessoa tivesse que ir lá e levantar a mão e falar. Mas as pessoas são as mesmas, os anseios são os mesmos, os medos são os mesmos, enfim. E as pessoas são movidas pelas suas paixões. Sim. E aí dentro desse contexto existe uma lógica de como se ganha uma eleição. Política, e isso é uma coisa importante, Cadu. Executar política, executar é uma coisa, campanha é outra. A gente sempre fala, gestão é uma coisa, campanha é outra coisa diferente. E aí dentro da campanha, a esquerda pode falar o que for, mas eles fizeram um trabalho, por exemplo, 1 ano antes da eleição, não vou falar 1 ano antes, mas 1 ano antes da eleição, eles fizeram um trabalho de trazer jovens para tirar o primeiro título de eleitor. Você acha que se você faz um trabalho com PCdoB, com PT, com PSOL, com toda a base desses partidos, trazendo jovens para tirar seu primeiro título, você acha que esse eleitor vai votar em quem? E lembrando que a gente estava em pandemia, né? Muita gente não foi votar, né? Também. Nós tivemos mais de 1 milhão de títulos eleitorais tirados entre jovens tirados nesse período. Aí você fala, qual foi a diferença de votação entre os dois? Isso é só um dos exemplos. Então houveram muitas táticas, e assim, o establishment se juntou contra o governo Bolsonaro. E aí você teve apoio de várias frentes diferentes, das frentes de mídia, né, seja dos produtores de conteúdo, seja dos canais de televisão, seja dos meios jornalísticos, que é uma mídia, seja do meio artístico. Então você tem mídias
totalmente diferentes, entrando de forma lá. Você tem um contexto de Congresso Nacional, de parlamentares que queriam benefício para si próprio, e aí que não tinha um contexto de pensar em país e que falavam, pô, vamos, com o que a gente tem, vamos trabalhar para enfraquecer o governo. O Maia foi o grande articulador disso, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi um grande articulador para tentar ao máximo desgastar o governo, né? Enfim, o Dória trabalhou muito forte nesse contexto também para desgastar. O Dória começou, depois negou, mas começou como... como é que ele falava? Bolsodória, né? Eu estava em São Paulo, eu infelizmente votei nele porque ele prometeu, fui um dos cair, mas fui um também que, por causa dele, fali um estabelecimento, porque fiquei quase um ano fechado lá. Mas você reparou que aqueles que venderam uma coisa e depois viraram as costas para o seu eleitor, eles não conseguiram lograr êxito? Foi o exemplo do Dória, foi o exemplo do Moisés aqui no governo do estado. O Moisés é um cara que era um desconhecido, né? Era um total desconhecido, né? Não me lembro se era 0,5% ou 5% que ele tinha de intenção no início, se fosse 5 até é bastante, mas enfim, ele tinha nas primeiras pesquisas praticamente nem aparecia. É um cara que foi eleito por causa do Bolsonaro, e assim que ele se elegeu, ele disse que ele encarnou a mudança, que o eleitor que viu e enxergou que ele era a verdadeira mudança, que isso e aquilo. Bom, ele achou na cabeça dele, a ausência de experiência política dele fez com que talvez subiu a cabeça, enfim. Mas enfim, não só eles. É o exemplo da Joyce Hasselman, é o exemplo do Alexandre Frota e tantos outros que não se reelegeram. E se você observar, a grande parte desses eram oriundos, estiveram no PSL e fizeram aquela cisão que foi o ponto que você perguntou agora. Aquela briga, né, a famosa briga que teve lá do Bivar, do Bolsonaro, né? O que se fala nos bastidores? O que se fala nos bastidores é que o grupo lá do Bivar queriam determinados espaços no governo, né? Enfim, não se sentiam contemplados, enfim. O Bolsonaro tomou uma decisão de não trazer para os ministérios as indicações políticas partidárias. Ele tomou essa decisão, né, de fazer isso, e a partir disso assume um desgaste, que é um desgaste de... O Congresso estava acostumado, os partidos estavam acostumados a indicar ministros, né, dentro de um contexto. Aí ele vira e fala, não, a regra agora vai ser diferente aqui. Enfim, só que com isso veio esses primeiros desgastes, e depois, não sei se você vai se recordar, teve um negócio do DPVAT, né? Então, supostamente, vou falar supostamente porque eu não me recordo e tal, teria algum envolvimento do Luciano Bivar, né, que era o presidente do PSL, deputado federal por Pernambuco, se eu não me engano, né, deputado federal por Pernambuco, teria o envolvimento dele com a operadora, né, do DPVAT, que era a grande beneficiária do DPVAT, ou iria ter o benefício, e aí o Bolsonaro resolve acabar com o DPVAT no Brasil. Então ele suspende administrativamente, enfim, suspende o DPVAT, que foi uma alegria para todo brasileiro, né, parar de pagar o DPVAT. E aí nisso já vinham algumas rusgas, né? E aí, dentro de um contexto, o Bolsonaro entende que o PSL não é um partido para ele estar. Acho que existiu talvez uma antecipação desnecessária, que foi anunciar que faria um partido, aí todo mundo trabalhou contra, porque não aconteceu, tanto que o Aliança não existiu. O que aconteceu lá com a Aliança, porque ele não saiu, depois você conta. E aí rola a briga do partido, que o Bolsonaro basicamente vai sair do partido, anuncia que vai sair, e aí basicamente o partido fala, então é o seguinte, vai ficar aqui no PSL, que vai ter os espaços, porque existem espaços de poder dentro do Congresso Nacional, não é só deputado. O deputado é presidente de comissão, ele pode ser elegido presidente de comissão, pode ser indicado pelo partido para ser relator de projetos importantes, existem cargos como secretário de comunicação da Câmara, secretário da Mulher, secretário de Juventude da Câmara, tem vários espaços de poder, além de deputado, que ele pode alcançar. Por exemplo, as comissões, elas têm indicação de recursos. Então, tem um outro tipo de poder aí que é importante para os deputados que estão lá no Congresso Nacional. Não é só ser deputado. E aí o partido indicava. Aí o Bivar entende e fala, não, então eu vou indicar os meus, não os que são do Bolsonaro. Então, quem tiver comigo. E aí há uma briga nesse sentido. E aí alguns deputados não seguem o Bolsonaro,
Dentro desses você tem o Alexandre Frota, você tem a Joyce Hasselmann, né, que são exemplos muito claros. No Paraná, o Francischini, que hoje está no União Brasil, muitos desses ficaram, né, no União Brasil, enfim. Aqui você tem o Fábio Choquette, Santa Catarina, enfim, você tem esses deputados, enfim, é uma gama de deputados do Brasil que não seguem o PSL, que não seguem o Bolsonaro, ficam com compromisso com o Luciano Bivar, presidente do PSL, nessa briga. Né? E isso foi muito desgastante para o presidente, foi muito ruim, né, nesse aspecto, porque você racha, né, a questão do poder. Ele não tinha um partido para se escorar, para poder falar agora, então vamos migrar para um outro partido. Então não tinha isso ainda, o PL veio só depois, né? Enfim, e aí você tem, na verdade, Joyce Hasselmann, sempre foi Joyce Hasselmann, polêmica, né? Ela era colunista da Veja, só que ela tinha uma... Ela tinha chegou a ser a deputada mais influenciadora do governo. Do governo, exatamente. E ela sempre foi aquele polêmico, mas na verdade ela não virou uma outra pessoa. As pessoas só passaram a conhecer ela. Quando saiu do interesse dela, aí é engraçado. Quando o interesse dela era defender Bolsonaro, ela defendia. Quando passou o interesse a ser derrubar Bolsonaro, né? Aí ela começou a bater, e a mesma coisa o Alexandre Frota. O Alexandre Frota, né, eu não preciso entrar no mérito e dizer que a vida dele pregressa é totalmente questionável, né, daquilo que ele já fez. O que ele tem de bom para apresentar para a sociedade? Né? Então, basicamente, pouco ou nada para dizer do que ele podia apresentar para a sociedade. Né? Então ele veio num contexto, essas pessoas foram importantes para a eleição do Bolsonaro, falar que não foram talvez seja mentira, mas depois elas se mostraram, e esse é o ponto. O Bolsonaro não mudou. Na verdade, ele continuou sendo quem ele é. As pessoas que achavam que iam poder dobrar ele, que achavam que iam poder dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, e não foi bem isso que aconteceu, né? Sim. E aí, nesse contexto, a maior parte dos parlamentares de Santa Catarina ficou realmente ao lado do Bolsonaro, na verdade. E hoje, se você vê politicamente aqueles que ficaram contra, são raros os que se perpetuaram. Sim. Né? Na política. A Joyce não conseguiu se reeleger, né, em São Paulo. Não, eleição pífia. O Alexandre Frota também, eleição pífia. E olha, ela tinha sido umas mais... acho que teve recorde de votos em São Paulo. Eu não me lembro como que é o tamanho, mas eu lembro que a votação dela foi muito grande. Foi bem grande mesmo, né? E, enfim, é isso. Mas o eleitor também deu uma resposta. E isso no jogo político tem uma coisa que está mudando. Os veículos, essa arma aqui, as pessoas conseguem buscar mais fácil uma informação que antes elas dependiam de alguém contava, ela achava, então é verdade. Mas você acha que não é por isso que eles estão querendo tanto bloquear essas informações que as pessoas hoje têm tanto à disposição? Porque antigamente a pessoa colocava na TV os jornais que mandavam ali nas notícias. Podia não ser verdade, mas é muito fácil manipular alguma coisa ali. Então, eles conseguem manipular e conseguem fazer o que eles querem que seja verdade, né? Cadu, imagina a seguinte situação, imagina a seguinte hipótese. Você é dono da única rede de postos de combustível da cidade. Você tem 3 postos de gasolina na cidade interior e os 3 são seus. Só você, essa pessoa só pode abastecer no seu. O teu preço é, sei lá, 10, 20% mais caro que em qualquer outro lugar, porque tudo é seu. Aí, de repente, chega alguém que quer montar o posto de gasolina na cidade, outro quer montar, que não é fechado com você. Se você tiver a oportunidade de não deixar eles montar, você vai montar ou não vai deixar? Não vai deixar. Não deixa. Não vai deixar. É basicamente isso. Você tinha poucos grupos, pouquíssimos e raros grupos. E se você olhar, por exemplo, as subsidiárias das emissoras de televisão no Brasil, normalmente em vários estados, os donos eram pessoas ligadas à vida política nos estados, né? Então, era dono da emissora local de televisão e ela servia a um senhor. Era isso, né? Então, a própria Rede Globo de televisão, ela jogou uma cartilha. No tempo do regime militar, ela jogava a cartilha do regime militar. Quando passou o tempo do regime militar, começou a jogar a cartilha de lá. Hoje joga essa cartilha da cultura woke, enfim. Então, basicamente, era isso. Aí, de repente, você perde o monopólio da comunicação. E aí, de repente, tem um Cadu em Floripa
que pode ter um estúdio e falar com as pessoas diretamente, sem precisar se sujeitar à pauta que eles vão mandar você fazer e sem pagar o preço que eles querem que você pague. Muitas vezes a pessoa não precisa nem ter o estúdio, só com o celular já consegue entrar e falar. Tem muita gente que cresceu, né, que é deputado hoje por causa do celular, que começou a falar. Só tem que ter cara de pau, não tem que ter medo. Você sabe que uma das coisas mais engraçadas que eu vi em Brasília foi num final de semana, numa manifestação pró-Bolsonaro, logo no primeiro ano de governo. As pessoas estavam indo pra rua já no primeiro ano de governo. Indo pra rua, só que diferente de outros governos, elas não estavam indo pra criticar o governo. Elas estavam indo pra apoiar o presidente. E aí muita gente botou uma máscara, que era uma máscara de papel escrito robô do Bolsonaro. Por quê? Porque os veículos de informação e a oposição estava dizendo, alegando que não eram pessoas que mandavam para outras pessoas nos grupos, nos WhatsApps, que eram robôs trabalhando, que eram sistemas enviando e não sei o que, isso, aquilo, né? Aí quando vai todo esse mundo para a rua, todo mundo mandava. Então isso é uma coisa interessante, porque todo mundo era capaz de fazer um vídeo. Quanto vídeo não viralizou simples, de gente que tem um celular lá, gravou, filmou, o galinheiro atrás, o trabalho dele, a oficina mecânica atrás, gravou falando que achava isso, aquilo, e colocou e jogou, enfim. E as pessoas passaram... Eu penso da seguinte maneira, Cadu, as pessoas não viraram uma coisa, elas descobriram que o vizinho de porta dela pensava igual ela. Elas descobriram que o vizinho de porta também era contra essas doutrinações dentro das escolas, que era contra kit, lembra que aqueles kits que queriam enfiar dentro do material escolar, que era a favor, talvez, de uma minoridade penal, que era a favor, pelo menos minimamente, de que o preso condenado fique preso, que não vá para a rua, que não tenha saidinha, enfim, né, que é a favor da criminalização das drogas e não da descriminalização, que não é a favor do aborto. As pessoas passaram a conversar só, é a única diferença, é isso. Porque ela passa a saber que o fulano lá na cidade de Itapora também pensa a mesma coisa que eu, São Miguel da Boa Vista pensa a mesma coisa que eu. Então, não foi a grande revolução, foi você conhecer o que as outras pessoas também pensam. Acho que foi essa revolução que isso causou. E isso foi um incômodo. Porque é basicamente como se as formiguinhas todas, vamos se juntar. E as grandes mídias, elas perderam por duas frentes, né? Uma, entretenimento, com a Netflix, com a Amazon, e todas as outras, com a Disney e tal, que estão entrando no mercado, e com as informações hoje em dia no celular. Você não precisa mais ter informação por eles, né? Você não precisa receber o que eles querem te passar. E agora eles estão perdendo cada vez mais no esporte. Não. Então o esporte é ainda a única coisa que segurava eles ali, e logo vão estar perdendo cada vez mais. De fato. Agora é engraçado, porque tem aquela frase que o pessoal fala, né? Quem lacra não lucra, né? Sim. E se você olhar em termos de números, é uma grande verdade no fim do dia. Não é? Então, os filmes da Disney têm mostrado isso. Né? Até esses de super-herói aí, tá? Enfim, que querem criar essas séries de super-herói, querem criar uma lacração, acaba não tendo apelo, porque as pessoas não têm interesse. E hoje em dia você não tem mais a obrigação de estar assistindo aquilo que está passando. Você não quer assistir, você não assiste. E aí, por que você acha que a Netflix tirou a média de... Antigamente, quando iniciou a Netflix, aparecia ali a avaliação das pessoas de cada filme. Hoje em dia eles não tem mais. Porque o que acontecia? Se a avaliação era ruim, eles não tinham, as pessoas não assistiam aquele filme. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram agora joinha, estrela, se você gosta, se você não gosta. Então, mas ainda assim, continua a pessoa não assistindo. Porque é uma forma dele tentar empurrar um conteúdo que ele tem interesse, né? Eu, como gosto bastante de produções bem feitas, né, a Netflix ainda peca bastante em relação a isso. Eu gosto daquelas produções da Universal e dos outros meios de televisão, de cinema, mas tá legal. É legal ver esse ganho de divulgação, até mesmo do pessoal do Brasil Paralelo. Eu tive a oportunidade de conhecer eles quando estava trabalhando para fazer o 4x4 lá com o Lacombe. O material que eles criam é muito interessante, e como eles falam, o Brasil Paralelo não vai ter um grande
não vai ter um grande material, de quantidade de material lá. Você vai ter qualidade, você vai ter aquele material bom para assistir, aquele que você pode assistir com a família, que você pode assistir à vontade com o pessoal. Então, é bem legal ver esse tipo de conteúdo também ganhando forma aqui no Brasil. O material do Brasil Paralelo é sensacional, é sensacional. E eles têm um trabalho de colocar aquilo que está dentro para quem é assinante, mas eles também colocam muita coisa gratuita, né, para as pessoas conseguirem acessar, colocam alguma coisa no YouTube, colocam alguma coisa lá. Então, o Brasil Paralelo tem feito... Eu acho que eles foram assim, um precursor nesse aspecto. Hoje eu vejo outros grupos também começando a fazer um trabalho, né, nesse sentido e tal, de produções, né, de produzir. Hoje está um pouco mais fácil, né? Está um pouquinho difícil de disseminar dentro dos streams, né? Não sei se você sabe, o streaming ele tem uma diferença, né? Quando você fala do assunto político e quando você fala do assunto de entretenimento. Você recebe 15% só quando é assunto político e 85% e 100% quando é entretenimento. Então você só recebe 15% do valor. Então... Ou seja, quando a gente tinha lá o 4x4, o valor que chegava, apesar de ter quase 8 milhões de visualizações numa noite, era quase nada. Porque eles reduzem o valor para não se manter. Quem faz material político não consegue se manter com o YouTube. Se manter com o YouTube. Com dinheiro. Que loucura, não fazia nem ideia. Então, isso, tipo, umas coisas também que até hoje ainda eu não sei como é que acontece, por exemplo, como é que o empresário Luciano Hang tem lá sua conta bloqueada até hoje e tal. Pode ter falado alguma coisa que não estava dentro do contexto, mas o que é um empresário ter a conta bloqueada, né? O que você acha disso, Rafa? Olha, eu vou ser muito franco contigo. Acho que a nossa Constituição já foi rasgada há muito tempo, né? Hoje não existe segurança jurídica no país. Não, é uma piada falar que existe segurança jurídica. Eu sou advogado, não só de formação, atuei como coordenador jurídico de escritório, de advocacia, atuei como advogado em várias causas durante bastante tempo. Hoje continuo atuando como advogado, mas num viés de relações institucionais e governamentais, que não é mais o contencioso, ação judicial, né? Enfim, mas quando você vira e fala assim, eu olho para os meus colegas advogados e eu sinto pena deles. Como é que você chega para um cliente e vira e fala assim, ó, não, vamos defender seu caso porque está na lei, nós vamos até o Supremo se precisar, mas hoje em dia a ordem foi subvertida, né? Já tem muito tempo, a Constituição já foi rasgada há muito tempo, na verdade. E aí você fala assim, o direito à vida, que é a cláusula pétrea, ele já foi relativizado já N vezes e agora você tem cada vez mais, né, relativização, e as liberdades individuais que são prerrogativas da Constituição Federal e que não estão ali à toa, né, elas estão sendo tolhidas à torta direita. Cadu, eu posso não gostar do que você fala, mas você tem o direito de falar. Sim. De você falar. Claro que você tem que ter os direitos e as consequências, né? A partir do momento, se eu não gosto de alguém, se eu não gosto do que a pessoa fala, e digo, eu não gosto do que você fala, tudo bem. De uma vida de sociedade é assim que as coisas são. Agora, se eu ofendê-la, beleza. A partir desse momento que eu ofendo, eu estou transgredindo a ordem, né? Eu estou agredindo, ainda que seja verbalmente. Aí existe um contexto, mas existe um contexto de punição nesse sentido. Mas hoje a gente vive um estado de exceção. Um estado em que as pessoas não sabem porque estão sendo processadas. As pessoas não sabem. Um estado em que o que era prerrogativa, o que é trabalho e prerrogativa do Ministério Público foi tomado. O Ministério Público não está atuando. Tem vezes que Quer dizer, hoje, né, quem está propondo... Eu sou quem denuncia, eu sou quem acusa, eu sou quem julga, e eu sou quem manda executar a lei. Rapaz, nem Dom Pedro conseguiu fazer isso sendo imperador do país. Né? Nem Dom Pedro. Então você vira e fala assim, nem o imperador conseguia fazer isso. Então você vira e fala, você tem um poder que consegue fazer isso, quer dizer, você está acabando com a liberdade das pessoas. E aí você tem uma série de absurdos, e assim, cada caso é um tipo de absurdo diferente. Assim, a gente está falando genericamente, mas cada caso é um tipo de absurdo diferente. O primeiro absurdo é o do órgão que julga tá propondo ação.
Isso para quem é do direito sabe, né, que é um absurdo. Você tem o papel do Ministério Público muito claro, que o Ministério Público ele vai propor, né, a ação, o juiz, a imparcialidade do juiz, ele tem que ser imparcial, não pode ser... Então, inclusive se ele acha que ele é a vítima, ele nem poderia estar julgando. Esse é o ponto. Senão, se um dia alguém bater no carro de um juiz, você bateu no carro do juiz, aí ele que vai julgar o processo, vai falar assim, você bateu no meu carro, você vai pagar 3, 4 vezes o que eu ia pagar no outro juiz. Porque é o meu carro? Não, isso não é certo. Não é certo que aquele juiz que julgue. E o advogado e o papel do advogado. Não existe hierarquia dentro do direito entre o Ministério Público, juiz e advogado. Essa hierarquia não existe, né? E aí você tem uma ordem dos advogados totalmente calada, inerte, e aí pode falar o que for. Eu sei que hoje você tem representantes de Santa Catarina na OAB Nacional, que eu tenho muito respeito, inclusive pelas pessoas que estão lá, mas é uma ordem dos advogados do Brasil que é uma piada. É uma piada, não representa os interesses dos advogados. Os advogados estão com seus direitos tolhidos lá e não faz nada. Mas sabe por que ela não faz? Sabe por que não faz nada? Porque tá amordaçada há muito tempo. Porque há muito tempo está passando pano para isso. Porque tinham alguns, talvez, que não tivessem interesse em defender a grande classe e agora não tem mais o respeito que a Ordem dos Advogados já teve no passado. Porque ela já foi uma entidade de muito respeito. Então hoje você tem, basicamente, o advogado não tem acesso aos autos. Sim. Aí é uma vergonha. Porque aí você vira e fala assim, você é um cliente, você chega e fala, meu Deus, eu estou sendo acusado. Aí vai o advogado, vou te defender. O advogado não consegue ter acesso aos autos. Para que você quer um advogado que não tem acesso aos autos? Como é que você se defende de algo que você não sabe do que você está sendo acusado? Uma coisa mínima que deveria ser certo é por que não é de carreira os ministros do STF? Isso eu acho que é uma coisa muito absurda. Eu não sei te dizer qual seria o modelo ideal. Essa é a bem verdade. Qual é o modelo ideal? Se é de carreira, se é uma eleição, né? Igual você tem juízes eleitos lá nos Estados Unidos, enfim. Não sei qual seria o modelo ideal, para te falar a verdade. Eu acho que está fora das minhas competências hoje dizer. Talvez com mais aprofundamento, com mais estudo, talvez possa vir te dizer. Mas uma coisa é claro, no modelo que está, ele serve a um modelo político e não a um modelo de ordem jurídica, né? Porque a política ela vai numa toada, né? E que a cada 4 anos é uma toada diferente, mas a ordem social ela não pode ser mudada a cada 4 anos. A ordem social da sociedade ela vem numa construção de gerações. Então hoje eu viro para você e falo assim, não, tá tudo certo, isso aí que você está fazendo não é errado. Aí, de repente, amanhã eu viro e falo assim, não, era errado e agora você é condenado. Porque o pagador de imposto é isso. Hoje, você, por exemplo, tem né, enfim, o tribunal lá, que você sabe qual é, né? Eu estou evitando falar as palavras para não, né, dependendo de onde você vai colocar, não ter censura, né? Enfim. Mas você tem esse tribunal lá, basicamente querendo rever tudo que já foi transitado e julgado de direito de matéria tributária. Quer dizer, o pagador de imposto, o empresário, às vezes ele foi multado de forma errada, às vezes ele pagou imposto de forma errada, porque foi cobrado errado, ele pagou advogado e não foi barato. Ele perdeu ou ganhou numa instância, o governo recorreu. Talvez ele tenha ganhado numa segunda instância, né? Enfim, o governo recorre mais uma vez, aí foi lá e o governo perdeu. Na instância superior, na última instância, depois de anos, o governo perdeu. Talvez esse empresário ainda nem tenha recebido esse recurso de volta, porque vira precatório e ele precisa, em algum momento, receber. Quem trabalha com direito tributário sabe. Se o cara pagou imposto errado, esquece, não vai receber isso em 5 anos. Talvez nem 10, talvez nem 20. Então ele está indo atrás de um direito dele. Aí agora, esse tribunal está dizendo assim, vamos revisar aquilo que a gente já julgou lá no passado. Que tipo de segurança jurídica é essa? Quer dizer, daqui a pouco, isso começa com um tributário. Daqui a pouco isso acontece? Alguém foi acusado injustamente de um crime no passado. Foi inocentado. Recorreram. Foi inocentado, porque era injusto. Agora eu não gosto dessa pessoa. Eu chego lá para os amigos desse tribunal, né? Maravilhoso, né? O tribunal divino, vira e fala assim, vamos reolhar aquele processo criminal dele lá? Já voltamos atrás no direito. Então por que a gente não pode voltar aqui atrás? Vamos abrir mais um precedente. Hoje é isso. Sim. Hoje ele está legislando. Esse julgamento agora
da descriminalização, né, da maconha. Esse julgamento é muito claro. Eu fiz um corte das palavras do ministro Fux, né, Luiz Fux, apesar de eu não concordo com a visão dele ao fim do contexto, porque me parece que em um outro contexto ele seria a favor da discriminação, né? Mas o ponto ele foi muito claro. Nas palavras dele, ele disse: isso é papel do Congresso Nacional, não é papel deste tribunal dizer o que é o que não é, dizer isso aqui sobre crime. Quem tem que dizer é o legislador, é o legislativo, são os deputados e senadores. E aí você tem um tribunal que está usufruindo dos poderes do executivo, do legislativo e dos... Eu ouvi um ministro falando em um corte pela internet. Ele citou que, por ele ter sido indicado por um presidente, ele tinha os votos relacionados ao presidente. Não sei se você ouviu ele falando isso. Ou seja, ele tinha, se foi 5 milhões de votos, ele teria os 5 milhões de votos. Então, ou seja, qualquer indicação, se fosse usar essa teoria, qualquer indicação ali do presidente seria puxando a quantidade de votos que ele tem. Então, eu não lembro qual que foi um dos ministros, mas... Gado, eu vi uma citação muito boa de um italiano falando assim: se minha mãe tivesse rodas, ela era uma bicicleta. É óbvio que não faz o menor sentido, né? É óbvio que não faz o menor sentido. Talvez na cabeça de alguém que fale isso, talvez na cabeça dele, e nem na cabeça de uma pessoa que fala isso, na verdade. Ela quer justificar o injustificável. A gente vive esse momento. Mas você chegou aí lá já? Você já foi em alguma sessão deles, Rafa? Eu confesso para você que a advocacia contenciosa... Eu me desgostei da advocacia contenciosa. Eu gosto da advocacia. Não me leve a mal. Eu gosto do direito. Eu gostei. Não acho que eu fui para a profissão errada de forma alguma, apesar de ter flertado com outras profissões, inclusive da área de comunicação. Enfim, hoje eu trabalho com relações institucionais e governamentais, que envolve muito do direito, principalmente do direito público, né? Porque são relações institucionais e governamentais. E toda relação governamental, ela depende do direito administrativo, do direito público, em que você trata de contratações, pactuações, tudo dentro do contexto de Constituição, de normativas, enfim, né? Seja de legislações, seja de portarias, enfim, né? E tal. Então o direito é extremamente necessário e eu uso todos os dias da minha vida lá em Brasília, isso eu não tenho dúvida. Agora, eu fugi dos processos judiciais e instâncias superiores. Eu confesso para vocês sim, que eu já fiquei muito desgostoso. É muito ruim para quem acha importante o viés daquilo que acredita, você vê injustiça sendo feita muitas e muitas vezes. Isso é desgastante. É um desgaste pessoal, é um desgaste intelectual, e eu falo assim, é um desgaste até da alma, né? Quando você vê muitas e muitas vezes a injustiça sendo feita e você se pergunta se é esse o lugar que você deveria ir. Eu não sou um cara de desistir, então eu falei, bom, se eu tenho essa energia para buscar naquilo que eu acredito, então eu vou para um outro lado, que é usar o direito do que eu acredito, mas para dentro de um contexto político, que acho que é onde eu me vi atuando melhor, nos bastidores, né, da política, nas articulações políticas, aprovação de projeto de lei, captação de recursos, aprovação de determinadas normativas, modificações de determinadas normativas. Eu acho que isso precisa de gente qualificada que queira fazer isso, né? E é claro, se você tiver pessoas que tenham essa visão de país, do que é importante, não só do que é importante, não é do que é importante para si, mas do que é importante para a sociedade de modo geral, aquilo que você fala assim, meus filhos e meus netos vão ter orgulho e falar assim, meu avô fez isso e tal, ainda que sejam um grão de areia, né? Eu acho que esse é o contexto. Então, a resposta é não, ainda não... Ainda, porque eu não vou dizer nunca, né? Mas não tenho buscado isso, né? Não é o contexto que eu tenho buscado a participação nesse fórum de Tribunal Superior. Eu acho que eu também não iria lá, não para... Eu respeito muito as instâncias. Isso é um ponto interessante, Cadu. Na minha visão, eu tenho respeito pela presidência da República, eu tenho respeito pelos tribunais superiores, eu tenho respeito pelo Congresso Nacional. As instituições, presidência da República, tribunais superiores e Congresso Nacional.
Às vezes o que nós temos são pessoas ruins ocupando esses espaços. Né? Às vezes o que a gente precisa é a dança das cadeiras. Se nós temos uma presidência da República ruim ocupando esse espaço, talvez seja a hora de mudar a cadeira. Se nós temos parlamentares ruins, porque se você pensar em outro contexto, vamos dizer que tivesse tudo certo nos tribunais superiores, vamos dizer que tivesse tudo certo na presidência da República, mas que tivesse um congresso que fosse horrível. Eles iam legislar, criar leis, que são obrigações que o judiciário, na verdade, o judiciário ele não cria leis. O judiciário ele nada mais do que julga baseado nas leis que os deputados e senadores aprovam, sancionado pela presidência da República, mas que os deputados e senadores que aprovam. Enfim, então se nós tivéssemos um Congresso Nacional horrível, nós estaríamos sofrendo um outro tipo de problema. Sim. Então eu falo assim, as instâncias são importantes que se tenham e são importantes que se sejam respeitadas, as instâncias. Porque nós temos um modelo de tripartição do poder. O que acontece é que hoje há uma usurpação desses poderes, né, por um... Tem nome da democracia, né? Por causa da democracia a gente tem que fazer algumas coisas, então... Mas esse é exatamente aquele discurso do tipo, você vai comer picanha, pode ser, mas você não entrega picanha. Você vai fazer isso, mas você não entrega. É exatamente o discurso de eu digo que vou fazer já sabendo que não vou fazer. Esse é o discurso. Em nome da democracia... Porque agora veio o pé de galinha, né? A única coisa que não vai ter imposto a mais é o pé de galinha e o pescoço de frango. E o pescoço de frango. Agora, isso é engraçado, porque também envolve um amadurecimento das pessoas, da população, do cidadão. Qual é o amadurecimento? Eu gosto da pessoa que fala o que eu quero ouvir, mesmo sabendo que aquilo provavelmente é mentira, ou eu passo a respeitar a pessoa que não fala o que eu quero ouvir, mas que me entrega aquilo que é bom para mim. Porque você tem que separar. É muito bonito eu virar e falar assim, nossa, eu vou te dar tudo que você quer, Cadu. Nossa, eu vou te dar tudo, absolutamente tudo. Tudo que você me pedir, você vai ganhar. Vota em mim para ser síndico do prédio. Tudo que você pedir comigo, você vai ganhar. Você vai votar em mim. Sabe o que acontece? Você vai chegar lá assim, Rafael, tô comprando uma vaga diária. Fala, não, Cadu, isso aí não dá. Não, isso aí não dá, não vou fazer, não quero, não vou fazer. Durante a pandemia eu trabalhei muito na Globosat, então eu tava no meio dos artistas ali. Então, não vou citar nomes, mas, cara, ao mesmo tempo que a gente saía de um programa falando pra ficar em casa, a gente ia pra uma fazenda que tinha 200 pessoas. Daí você imagina. Tipo assim, ali porque aqui são pessoas exclusivas, daí pode. Aí, ou seja, ou até mesmo, digamos que não seja a fazenda, não tenha convidados, mas tinha no mínimo 20 empregados para estar trabalhando na casa que saíam, davam de rua, mas estava ali no programa pregando que tinham que ficar em casa. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E aí, se isso fosse certo, se tudo isso fosse certo, você acha que as pessoas teriam um problema que a gente falasse isso abertamente? Tem termos que a gente não pode nem falar, senão daqui a pouco o vídeo é cortado. Você não pode falar o nome inteiro do tal tribunal, você não pode falar a palavrinha-chave desse problema, desse problema de saúde pública que nós vivemos aí. Tem até um remédio, hoje em dia não sei se bloqueia, mas não pode falar o nome do remédio, que depois, hoje em dia, se fala que e tudo aquilo que se dizia. E aí hoje, sabe o que acontece? Tem vários esportes que vai lá, de repente, o tal do mal súbito. Quanta gente não tá com o tal do mal súbito morrendo, jovens morrendo no meio do negócio? Entendeu? Então assim, se tudo isso que se fala, que se vende de propaganda, que fosse certo, eu não teria problema de falar sobre esses assuntos abertamente. A verdade não teria problema. Mas existe um contexto de censura, de mascarar, na verdade, a verdade, de tentar esconder a verdade, quando está avultando aos olhos das pessoas. É complicado, nós não vivemos dias fáceis, essa também é a verdade. Então, Rafa, eu deixo aberto meu convite para quando você quiser convidar alguém também para você ser o host, pode ficar à vontade aqui, o espaço é seu. Então, se quiser vir para Floripa, convidar alguém para se você entrevistar, fica à vontade, é um prazer receber você aqui, fico muito feliz. Se você é o primeiro a ser entrevistado aqui por mim. Que honra, que honra. Cara, muito obrigado pelo convite, novamente, né, quero agradecer e parabenizar mais uma vez por
por esse espaço, né? Não só espaço de fala, mas pô, o escritório é muito bacana, tudo massa. aqui muito, muito legal. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Rafa. Obrigado. Valeu e sucesso. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço.